estão me falando que essa vibe de selfie que a gente tá fazendo agora, de live, que esse horário de 7, 8, 9 horas você está sendo o pior, que está travando da galera. A Aline falou isso também. Ninguém merece, só falta a gente ter que mudar o horário da live também. Só falta essa. Né? Porque eu acho que é o horário que todo mundo chega em casa, né? Sim. Então, esse Mirena, esse hormônio que ele libera, ele é responsável por uma atrofia do endométrio. O que é isso? Ele faz a parte de dentro do útero ficar fina. Entendi. Então, bloqueia a menstruação. Uhum. Então, ele é um método maravilhoso para várias patologias. Para evitar... Para endometriose, fantástico. Para quem não quer menstruar. Para quem não quer... E ele não é legal de falar que ele não é um método anovulatório, tá? Você vê ovulação, você vê, assim, então dentro dos métodos hormonais, você vai ver que se o paciente fala, eu quero um método hormonal de qualquer forma, eu acho a Mirena um dos melhores. Por quê? Mas, doutora, fala. Desculpa. Não, pode tem falar. Muita gente que tem medo de colocar o DIU, porque, por exemplo, eu mesmo já escutei várias histórias. Ah, o DIU saiu do lugar, o DIU sumiu, não sei onde foi parar meu DIU. Minha mãe mesmo, ela teve sérios problemas por conta do DIU, foi parar no hospital. Então, acaba que muita gente tem esse medo de colocar o DIU e dar ruim, entendeu? Aí, como é que funciona isso? O DIU sai do lugar, ele pode sair, ele pode subir? O que acontece é o seguinte, depois que a gente coloca... Primeiro que tem algumas coisas, alguém falando aí, quase morreu de infecção. O DIU não é um método para todo mundo. Por quê? Porque como a gente coloca ele aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, que a Mirena tá mostrando aqui que tem um fiozinho. Sim. Aqui, na foto dele aqui, ó, tá vendo que fica um fio aqui saindo pelo colo do útero? Sim. Então, esse fio, bem ou mal, ele funciona como um corpo estranho, tá? E esse corpo estranho que fica ali na vagina, tem muita gente que tem queixa de quê? De corrimento, de repetição, cândida de repetição, coisas que elas reclamam, porque como tem esse corpo estranho, a vagina fica meio que reagindo àquilo ali. Entendi, claro. Então, por exemplo, pacientes que tem, assim, é porque hoje em dia é difícil a gente falar como a gente falava antigamente, que eu tenho 44, né? Eu já tenho quase 20 e poucos anos de ginecologia. Antigamente, a gente falava de comportamento promíscuo, né? A gente falava muito disso, que seria acima de 10 parceiros por ano, etc. Hoje em dia, a coisa mudou, né? Assim, é mulher com mulher, homem com homem, tá tudo muito, assim, pra minha geração ainda tá meio nublado, tá meio doido as coisas. Mas eu nem pergunto mais quantos parceiros, porque tá assim, é porque a mulher fica até com vergonha, né? Na hora de falar, fala assim, olha só. Tanto parceiro fixo, a única coisa que eu pergunto que a gente dá para direcionar um pouco mais isso. Mas, teoricamente, múltiplos parceiros seria uma das contraindicações. Eu já tive garota de programa querendo colocar o DIU, porque meu consultório era em Copacabana antes. Então, eu tinha muita paciente querida, garota de programa. Mas eu falava, não é o melhor método para você, até porque você tem que usar camisinha. Nossa, também muito interessante, não sabia disso. Então, assim, é um método, assim, e por que pode dar infecção? Porque você tá com a vagina ali, se der uma infecção, como tem aquele fio, fica muito mais fácil, o bicho tem um caminho para o bicho subir e ir para dentro do útero. E já vi até pacientes com DIP, que é doença inflamatória pélvica, porque ele entra por esse canalzinho aqui, sobe, pode sair para a trompa e fazer abscesso do ovariano, ir para a cavidade, etc, etc. Então, na questão da infecção, o problema é mais ou menos esse. Na questão de sair do lugar, a gente vai ter um controle disso. Geralmente, a gente coloca, aí a gente vê depois da próxima menstruação para ver se saiu, menstruou, se deslocou. E a gente no ultrassom, que eu não botei foto do ultrassom aqui, porque eu não sabia que é tão profundo, ótimo. A foto do ultrassom, a gente tem que ver que ele tem que distar pelo menos 2 centímetros do fundo, mais ou menos. Embora alguns trabalhos, a galera mais nova, assim, isso está sendo controverso. Está dizendo que se tiver na cavidade, tá bom. Já diz que já faz o bloqueio dele. E isso de cobre, principalmente, né? O de cobre, de prata, etc. E agora, quando ele desloca, mais ou menos, quando tem relação sexual, se essa haste aqui sair e for pro colo do útero, geralmente é quando o parceiro sente. É quando a mulher começa a ter dor. Então, isso daí que pode proporcionar, assim, a famosa sair do lugar. Então, a gente acompanhar. Quando a gente colhe preventiva, a gente já colhe com uma escovinha do canal para ver se tá mais ou menos no lugar, se a gente não está na haste. Mas é lógico, como eu falei, né? Medicina 2 mais 2 é igual a 5, né? A gente já viu foto de feto segurando o DIU, assim, dentro da cavidade. Assim, do ultrassom, do fetinho segurando o DIU. Então,
como a pílula é 99%, assim, o DIU também tem um percentual de 90 e blau. Mas tem essa coisa realmente. O Mirena, isso diminui. Porque com Mirena, como a gente está liberando hormônio, a gente está liberando hormônio e quando a gente libera o hormônio, você faz essa parte dentro do útero ficar fininha, né? Sim. Então você tem uma atrofia de endométrio, embora você veja certa ovulação, ele não mexe tanto quanto com essa HBG contra as pílulas hormonais, como a gente vai falar, mas o Mirena, como ele tem hormônio local, é bom que ele não libera por o corpo todo, quem não quer usar muito hormônio, e o Mirena, ele mesmo se deslocar, ele não é só método de bloqueio, ele tem o método hormonal tão junto. Então, o Mirena é um bom método para isso daí. Ótimo. Entendeu? Entendi. Tem mais alguma dúvida de DIU? Deixa eu ver. Tinha mais uma. Deixa eu ver se eu acho. Diferença do DIU Mirena. Não, só essa mesmo. De DIU foram todas? Não, tem. Fala. Quais são os exames necessários antes de colocar o DIU? Pelo menos preventivo, tem que estar com preventivo em dia, até por causa disso tudo que a gente falou da infecção, né? Porque se o paciente tiver uma infecção, o que vai acontecer? Ele vai... assim, você vai botar um corpo estranho, porque a gente tem que fazer uma asepsia muito bem feita, limpar bem na hora de colocar, etc. É tudo estéreo, o material é tudo estéreo, lobo estéreo. E aí a gente colocar, assim, vai colocar dentro da cavidade. Aqui tem um colocador do Mirena. Eu trouxe até para mostrar como vai. Só que não tem mais o Mirena, óbvio que a paciente já está na paciente. Sim. O Mirena, ele entra aqui dentro. E aí isso daqui é o esterômetro, isso que entra no canal do útero e aí a gente coloca e libera ele lá dentro. Entendi. Então, na hora de que o colo do útero está muito fechadinho, na hora de a gente passar com o esterômetro para medir, ou passar esse negócio aqui, isso daqui que geralmente dá uma cólica, que dá dor, que os pacientes reclamam. Sim. Então, se tiver uma infecção, você está levando para dentro do útero infecção. Então, o preventivo tem que estar em dia, tanto para prevenir câncer do colo do útero, ou para a gente prevenir se não tem acorrimento, essas coisas todas. E ultrassom transvaginal para a gente ver como é que ele tá. Ontem, na UERJ, ontem eu estava de plantão no Pedernesta, a gente teve um caso muito ilustrativo. Que o útero, ele pode ser para dentro, ficar em cima da bexiga, quer dizer, anteverso flexão, ou ele pode ser assim para trás. Quando a gente vai colocar, a gente tem que pinçar o colinho do útero e colocar. O útero ontem ele era tão retrovertido, era tão para trás, que mesmo guiado por ultrassom, a gente não conseguiu retificar. Sério? E teria uma chance de perfurar a parede de trás do útero. Nossa. Então tem essas complicações. Aí a gente tem que botar em centro cirúrgico para a paciente ficar mais relaxada, não sentir dor. Entendi. Vai botar com sedação. Muita paciente prefere. E muita paciente pergunta isso também. Qual é a diferença de colocar com sedação ou você colocar... Não tem diferença. A diferença é o preço, né, gente? Porque plano de saúde, a maioria não cobre colocar. Sim. E aí vai ter que pagar um anestesista, vai ter que pagar uma internação no hospital, alguma coisa assim. Alguns a gente consegue botar com uma esteroscopia, algumas coisas assim. Mas a sedação é um ambiente hospitalar. Então, você tem que arcar com um custo a mais. Mas sim, sem dor também. Então, a gente bota muito bem no consultório, não tem tido problema. Mas perguntaram aqui na live quanto tempo pós-parto pode ser colocado, DIU? Ih, menina, isso daí agora, assim, a gente tá botando até no parto. Assim, paciente, por exemplo. Gente, que eficaz. Na cesárea. Na cesárea. No parto normal, tem gente colocando no parto normal também, lá no Pedernest eu já vi. Só que aí a gente até discute, porque aí fica uma corrente de favor, quando a gente vê os trabalhos dizem que funciona. Só que aí eu acho que o útero tá muito grande ainda, e aí você viu o tamanho dele, ele é desse tamanhinho, então ele vai contrair para expulsar. Mas a gente tem algumas pacientes, por exemplo, no Pedernest do SUS, por exemplo, a gente sabe, e a ligadura, você sabe que ele é proibida por lei, né? Fazendo parto, salvo coisas específicas, que esse daí é um dos métodos que eu ia falar afinal, que é o método permanente, que é ligar as trompas ou vasectomia. Isso. Para a gente ligar as trompas, você, pela lei, você não pode ligar durante o parto paciente, porque a paciente quer. Você só pode ligar até 6 meses depois do parto, e geralmente fora da gravidez, com 21 anos e 2 filhos, ou 25 e 1 filho. Gente, é um absurdo. Não, isso daí, imagina, aquelas mulheres chegam com 9, 10 filhos e acabam tendo cesárea, etc. Sim. Mas, agora, ou você pode ligar no parto com as suas exceções. Ou acima de 2 cesáreas, que a gente chama de hiperatividade. Então, na terceira cesariana,
por ter o risco de ter a cicatriz no útero ali, de engravidar de novo e ter que ser uma nova cesárea, romper esse útero no trabalho de parto, alguma coisa assim, você pode ligar. Ou se a cirurgia estiver muito ruim, porque a mulher tem uma endometriose grave, aí conseguiu endometriar, Sim. engravidar ou com uma fertilização in vitro, alguma coisa. Aí ficou lá, e a barriga tá toda aderida, tá tudo grudado lá dentro. Aí você, o cirurgião, a gente pena para abrir. Aí a gente pode tomar decisão se a mulher quiser, lógico, ela no meio. E tem vezes que até sem ela querer. Porque a gente vê que é muito risco de vida para ela. Sim. Já peguei útero que era um papel, que só assim, você viu o neném com transparência. Que a gente abre, quando a gente abre o útero, a gente vê o cabelinho do neném nadando, assim, só tem uma pele fininha, assim, por cima, assim, do útero. Que você fala, cara, por milésimos esse útero não rompeu. Se essa mulher entrasse no trabalho de parto, não rompeu. Então, o cirurgião tem essa prerrogativa. Entendi. Mas isso daí é raro acontecer em paciente que não tem cesárea prévia, né? Ou a mulher tem um problema de saúde muito grave, que uma próxima gravidez seria risco para ela. Então, por exemplo, uma mulher na UERJ, a gente pega muito paciente lúpica, câncer, cardiopata. Então, o problema é que tem uma mulher que tem um problema cardíaco muito grave, que é a cardiopatia. Algumas cardiopatias na gravidez são muito problemáticas. O trabalho de parto tem risco de vida para a mãe. Primeiro porque outra vida é um parasitinho que está lá consumindo tudo que a gente quer, que consome, né? Que a gente consome. Então, ele puxa oxigênio. Então, aquele coração da mãe já não bombeia legal. Estenose de válvula mitral é uma das piores coisas que tem. Então, não vai sangue para a mãe já, ela sozinha. Você imagina tendo um bebê ali dentro. Então, as mulheres ficam internadas, a gente tem que ter um CTI depois. Então, essa mulher não pode engravidar de novo de jeito nenhum. Ela pode morrer se engravidar de novo. Claro. Aí, a gente, até na cesariana, a gente coloca o DIU. Então, a gente coloca o DIU lá dentro, bota na cavidade e fecha. Aí, a única questão é, o fio não vai sair pelo colo, né? Tem algumas pacientes que quando tem a menstruação, que não é menstruação, né? Quando sai o sangue depois da gravidez, que é o lóquio, que é quando o útero contrai para voltar ao normal, o fio pode sair e você vê. Mas essas pacientes graves e que depois não tem condição de ligar alguma coisa assim, esse é o menor dos problemas, né? Assim, é importante não engravidar. E como o DIU de cobre dura 10 anos, o de cobre dura 10 anos e o Mirena dura de 5 a 7, tá? A gente coloca geralmente de cobre nessas pacientes, até porque também hormônio pode não ser bom para ela, essa coisa toda. Claro. Então, elas vão ficar sem engravidar. E na hora de tirar, vai ter que fazer uma esteroscopia mesmo. Vai ter que olhar, porque você vai botar o espéculo, você não vai ver o fio. Então, você não tem por onde puxar. Então, a gente vai ter que ir aí vai botar uma câmera de vídeo lá dentro, aí vai ver, aí você vai vídeo lá e você vai com uma pincinha, e puxa. Entendi. Então, esses são os métodos. Então, pode se colocar durante o parto assim. Então, ótimo, por isso que eu te falei, é bem legal, porque lá no PNTNet, como a gente é hospital universitário, a gente tem muito isso. Agora, o que é legal é que por isso que eu te falei que o controle, muitas vezes, hoje em dia, não tem mais aquele negócio de dar 2 centímetros assim, do útero. A gente também está tendo controle de só estar na cavidade. Se está na cavidade, está no lugar certo. Depois o útero vai diminuir. Então, a gente também tem tido muita paciente que a gente está vindo até 2, 3 meses pós-parto para colocar, a gente chega lá no plantão, pacientes lá, como pacientes lá são graves, né? Aí a gente tem que colocar direto. Sim. Show. Fala. Deixa eu ver aqui. Perguntaram. O Rômulo perguntou. Por que ficam falando que hormônios bioidênticos são mais seguros que os hormônios esterificados, injetáveis? No final das contas, não vai liberar o hormônio estradiol e o progestina? Olha só. Sim, só que a natureza, sim. É porque isso daí muda do assunto da live, mas assim, não, porque o hormônio bioidêntico é aquilo que a gente conversou já falei de reposição hormonal, essas coisas todas. Ele é idêntico ao que tem no nosso organismo. Sim. Então, ele não tem uma coisa que... Acha que a live da Janaína que tem... Por favor. Meu braço direito, meu maridão. Ele é médico também? Médico, ortopedista, faz integrativa, faz essa coisa toda também. Ele também tá na vibe totalmente. Então, do hormônio bioidêntico, mostrando o estradiol... Não, tá aí não. Porque, assim, o hormônio bioidêntico, ele é idêntico ao que tem no nosso organismo. Idêntico. Claro. O hormônio sintético, ele tem uma coisa que não é nossa. Então, uma molécula de estradiol é de um jeito. A molécula de estradiol, para ser comercializada, por quê? O que a Jana, você viu na live falando, não pode patentear o que é nosso. A indústria farmacêutica não pode patentear o que é nosso. Então, o problema do hormônio sintético é porque ele pode, aquilo que não é nosso, liberar e o nosso organismo não reconhecer como nosso, vai reconhecer como não self. E aí fazer doença autoimune, trombose, para trombótico,
pode fazer o câncer, pode fazer as coisas que a gente não quer. Entendi. Tanto que o hormônio bioidêntico, ele não dá para ser usado para anticoncepção. Sim. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente quer fazer anticoncepção com hormônio bioidêntico, não adianta, porque nossos hormônios, a gente tem a coisa de ciclar, subir e descer, e eles são metabolizados muito rápido. Então, eles são metabolizados rápidos, não é o suficiente para inibir uma ovulação. Então, não adianta você fazer, passar que bisuntar de gel toda, botar os implantes absorvíveis, que eles não vão... que não vai servir para ovulação, para anticoncepção, só hormônio sintético. Então, é mais ou menos essa a diferença. Por isso que eu acho que deu para responder mais ou menos a diferença do idêntico para o sintético. Deu. Aí você quer entrar nas pílulas agora? Então, aí nós vamos pro... Então, aqui, ó, Mirena liberando hormônio, ó, esqueci que tinha esse videozinho bonitinho lá. Liberando hormônio e fazendo atrofia endométrica, tá vendo? Sim. Aí nós vamos para os hormônios, né, sintéticos. Então, a gente tem várias formas de administrar os hormônios. Nós temos as pílulas, que pode ser de 21 dias, elas vêm com os diazinhos assim para a gente não esquecer, né? Pode ser as de 28 dias, as de 24 dias, com essas coloridas, com essas branquinhas aqui diferentes, que são o efeito placebo. Essa é uma de 24 também, que eu usava muito, tipo assim, para mostrar lá no consultório, que tem mais ou menos hormônio. Ó, essas aqui, ó, que tem placebo, por exemplo. Isso daqui é para a menina tomar direto e não esquecer. Né? Aí sabe que quando tá tomando a corzinha diferente, vem a menstruação. O meu anticoncepcional é assim. Só que o seu, o Quilaira, ele é um pouquinho diferente. Ele tem, porque a maioria das pílulas, elas são de estrogênio e progesterona, tá? Isso. Aí a gente volta para aquela coisa aqui para entender a pílula, da menstruação. Como é que é o ciclo menstrual? Como é que é o ciclo menstrual? Então, na primeira fase do ciclo, que é a fase estrogênica, começa a subir o estrogênio e começa a crescer a parte de dentro do útero. Sim. No meio do ciclo, que ela está lá formando o folículo aqui em cima, que é o ovinho aqui em cima. Aqui. Aí, no meio do ciclo, a gente tem um pico do hormônio chamado LH, que está aqui o pico pico daqui do hormônio, que a gente faz a ovulação. Está aqui o ovinho liberando aqui em cima. Sim. Solta. Não tá soltando, mas tá aqui o ovinho soltando. Mas dá pra ver que tem, sim. Dá pra ver que tem. Ah lá, ovulou, ele ovulando lá em cima. Sim. Aí se encontrou com o espermatozoide, vai grudar aqui, vai vir a fase progesterônica, que é a que vai dar comida pro neném, que é aqui, que é a fase secretória, tá vendo como tem vários vasos aqui, vários para dar comida. E o corpo lúteo lá, que tá lá em cima, fica mantendo a gestação até o final. Quando a gente vê que nada disso aconteceu, o que acontece? Toda essa preparação, agora ele não vai pro outro lado, descama. Que é a menstruação. Então, como a gente falou, a menstruação é preparar para vir neném. Isso. Então, o que acontece? Como é que a pílula faz? Você engana o organismo, né? Porque começa lá de cima, ó, o LH e o FSH. Esse daqui, não. Esse daqui tá... É esse. Não, já mudou. Vamos entender assim, o LH, o FSH estimula os ovários para fazer isso, para recrutar e vir. Quando a gente toma pílula, você está fingindo para o organismo que você está usando aquele hormônio. Sim. Então, você não tem por que liberar o que vai estimular, porque você entende que você já está usando aquilo o tempo inteiro. Então, você não tem pico de LH, então o FSH e o LH diminui, zero praticamente, e o estrogênio e a progesterona estão baixinhos, estão ali mantendo. Por isso que nossa doutora Janaína Barbosa aí, que nos apresentou, acabou de entrar, que eu vi aí. Exatamente. Como é que falam, Janaína? Como é que falam? Castram nossas fêmeas. Essa frase dela eu falo para todos os meus pacientes. Castram. Sim. O que é isso? Porque se não tem o pico ovulatório, se você não tem a ovulação, você não tem o tesão, você não tem as coisas que você tem para fazer. Então, por isso que diminui a disposição, diminui isso aqui, fora a chance de trombose, de câncer, etc. Perguntaram muito em relação a isso, sobre a questão da libido. A pílula diminui a libido? Eu sei que a libido é multifatorial. Tem com certeza, vários fatores para, né, dar ruim ali. Mas a pílula, ela pode realmente diminuir bastante. Com certeza. Por isso que a Jana fala que castram nossas fêmeas. Ela tá aqui, castram mesmo. Castram mesmo, porque na verdade você tem que ter o pico de ovulação para você liberar. Depois vem a fase progesterônica, que é a fase que mantém a mulher. Essa coisa toda. Quando você bloqueia a ovulação, você não tem subida e descida de hormônio. Então é como se você estivesse na menopausa. É uma menopausa química, é uma menopausa por remédio. Entendi. E como é oral,
passa pelo fígado, tem a primeira metabolização hepática, que libera uma porção de coisa que não é nossa, que é aí que vem os radicais livres, que vem os pré-trombóticos, que por isso que tem a coisa da trombose, por isso tem a coisa do virar o câncer, essa coisa toda. Entendi. Então, na verdade, o anticoncepcional oral, ele é pior ainda do que os outros métodos hormonais. Além do estrogênio e da progesterona, que a maioria das pílulas tem, a gente pode ter uma pílula só de progesterona, como Cerazete, Nactali, acho que a gente usa pós-parto. Olha lá, Jana, é uma sacanagem muito grande. É uma sacanagem muito grande. Está revoltada. Não é? Mas, então, a pílula só de progesterona, ela seria também responsável porque ela é contínua, não deixa menstruar igual Mirena, e ela tem menos efeito pré-trombótico. O estradiol, o estrogênio, que ele é mais pré-trombótico. Então, por isso que muita gente que tem enxaqueca, que o problema é progesterona, ou que o pessoal que quer que o estrogênio seria o problema das enxaquecas, ou as pacientes que têm alguma contraindicação ao estrogênio, seria mais o progestágeno que a gente usaria. Né? Mas aí também é aquela coisa, evita a ovulação, então evita o pico, então diminui a libido, assim, Denogeste também. Denogeste pior ainda. Mas Denogeste não foi feito, que alguém perguntou aí, foi feito para bloquear a menstruação. Não é para bloquear a menstruação, é para fazer uma atrofia imensa do endométrio, que é porque tem que fazer porque é tratamento de endometriose. Então, você tem que bloquear os focos de endometriose fora, então você também bloqueia de dentro. Então, não menstrua. Se não menstrua, você bloqueia. Ô, Ju, até perguntaram se tomar pílula por muitos anos diminui a... Como é que diz, Jesus? A chance de engravidar. A chance de engravidar. Exato. Mito. O que acontece é o seguinte, você parando, desintoxicando, melhorando a parte dos radicais livres, etc., anti-inflamando, a gente melhorando o nosso organismo como todo. Inclusive, a próxima live, 8h30, com a Aline, que é sobre medicina integrativa e infertilidade. Então, a gente falando dessas coisas, que melhorando o estilo de vida, essa coisa toda. E porque a gente já nasce com todos os ovinhos que a gente vai ter. Eles ficam guardados lá. Quando a gente libera cada vez por um lado, por um ovário, outro. Sim. Aí, quando você toma a pílula, você está bloqueando isso. Mas você bloqueou momentaneamente, bloqueou a sua parte hormonal. Mas quando você para e volta a liberar o FSH, ele vê que você não tem mais aquilo, ele, tem que liberar mais, aí você volta a ciclar. Voltou a menstruar? Voltou a ovular. Então, não tem problema, não. A gente tem outras formas de contracepção hormonal, que são outras vias. Na verdade, são hormônios também, sintéticos também. Como eu falei, o bioidêntico, ele não confere anovulação. Eu estou fazendo um trabalho grande com o Marco Aurélio, que é o catedrático da ginecologia da UERJ, sobre gestrinona e endometriose, que na verdade a gestrinona foi feita para endometriose, que faz essa atrofia do endométrio também, o tal do chip da beleza, que não pode não ser da beleza, mas é o tema para outra live. Que você falou sobre o chip da beleza muito, numa live que teve. Sim. Que na verdade é da saúde, pode virar o chip do horror, blá, blá, blá. Na verdade, esse trabalho, a gente pretende ver quanto tempo se a mulher fica na ovulação, se a gente consegue fazer hormônio, para a gente tentar ver se com os implantes a gente consegue na ovulação. Mas por enquanto a gente não tem conseguido. O hormônio, o implante que dá a ovulação é esse daqui, que também que é o Implanon. Tá vendo? Que a gente usa aqui no braço, vem com o aplicadorzinho, é facílimo da gente aplicar no consultório. É um piquezinho aqui, não dá nem ponto, não dá nada, dura 3 anos. E também faz essa atrofia do endométrio e a de progesterona também. Então, para quem não quer menstruar, eu brinco que minha filha, quando começar a namorar, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o Implanon desse, até eu poder botar o DIU. Eu não sei se vai ter... Gente, meu sonho parar de menstruar, tipo assim, pra sempre, digamos. Porque é muito ruim, gente. Não dá. O único problema é que é hormônio sintético também. Mas como a via não é oral, ele faz um pouco menos mal, mas continua fazendo aquela coisa toda da castração, diminuição da libido, diminuição assim. Mas é um método, uma via que você sabe que o paciente não vai esquecer de tomar, a pessoa precisa lembrar de tomar, fica lá. O único problema é que, assim como ele, como Mirena, todas essas pílulas que são contínuas, que fazem a parte dentro do útero ficar fina, pode ter muito escape menstrual, que é o tal do spotting. E aí isso daí pode perturbar um pouco a paciente. Outra forma... Fala. Você falou aí a questão do horário e perguntaram sobre isso. O horário interfere quando você toma... eu tomo pílula todo dia, 7 horas da manhã. Esqueci de tomar, tomei 8 horas da noite. Tem mais chances de engravidar? Na verdade, a quantidade de hormônio que tem ali, ele é feito praticamente para 24 horas, né? Então, o ideal é sempre tomar
não precisa ser necessariamente no mesmo horário, tipo assim, porque às vezes você toma 8 horas, se você tomar 9 horas, não vai fazer muita diferença. Mas eu falo que no mínimo no mesmo turno. Toma sempre de manhã, quando acorda, sempre na hora do almoço, ou sempre antes de dormir, que vai ficar. Quando esquece, tomar assim que lembrar. Não espera chegar o outro dia para tomar. E usar a camisinha, né? Eu lembro assim, eu esqueci de manhã. Lembrei meio-dia. Toma, meio-dia. Lembra. Assim que lembrar, já toma. Se chegar no outro dia, olhar na cartelinha, não tomei ontem, toma 2 no dia seguinte. Para não descacetar o ciclo, mas com certeza camisinha até o final. Até o próximo intervalo ou até a próxima cartela, porque aí pode, senão são os filhos da pílula que vem aí também, que ninguém quer também, que não é o que a gente quer. Claro. Outro método hormonal, não, amor, porque caiu e voltou, então não vai ter. Que ele tá falando, tá avisando que tem 10 minutos. É. Olha, não, mas aí caiu, voltou, a gente tem mais um tempinho. Sim. Olha só, outro método hormonal é o É o Ebra, adesivo. que é o adesivo. Eu tenho até ele aqui, ó. Ele é meio grandinho, ele fica assim, ele vem numa caixinha. E aí, porque isso daqui eu gosto para mostrar no paciente consultório. Aí você pega, coloca, só não pode botar na região das mamas, você coloca em qualquer lugar aqui, aqui embaixo, etc. E dura uma semana. Então vem 3 dentro. Nossa, é muito pouco tempo. Porque ele dura uma semana. É igual pílula. Você coloca, Entendi. mas é um método legal por um motivo. Não passa pelo fígado também, porque é transdérmico. Uhum. Ele tem uma coisa legal também, que não é esquecimento, porque você vai colocar uma vez, você bota sexta-feira, vai botar toda sexta-feira. Botou sexta-feira, aí chegou na outra sexta-feira, troca, chegou na outra sexta-feira, troca. Então não tem que ficar lembrando de tomar todo dia, então tem comodidade. E essa primeira passagem hepática também é muito legal. O problema dele, que eu acho, é só um pouco estético. Porque, assim, eu já usei todos os métodos, tá? Eu já usei tudo para poder dizer para paciente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto. Tem que experimentar para conseguir falar o que é melhor. Então, qual foi o meu problema com ele? Você não vai acreditar. Usei no Carnaval de Ouro Preto, aqui, né? Tava aqui e coloquei, né? Era solteira, isso daí, em 1900 ela vai bolinha, não sei se tava na residência, nem sei onde que eu tava. Aí, já devia estar na residência, ou depois da residência, porque já sabia dessas coisas, já queria usar para poder ver, né? Sim. Então, cara, foi um inferno, porque imagina, Carnaval de Ouro Preto, todo mundo dançando, e ficava todo mundo apertando assim, tá parando de fumar? Tá parando de fumar? Me empurrava, me perguntava se era adesivo de nicotina, você tá parando de fumar. Então era um saco. Aí eu falava, não, é anticoncepcional. Ih, já veio preparada pro carnaval. Nossa, como eu vi picadinha. Então, eu parei de falar que era anticoncepcional, eu falava, tô parando de fumar assim, tá? Então, quer dizer, aí você tá na praia, vê um quadradão, aí fica aquela marca do quadrado. Então, acho que o incômodo dele é mais estético mesmo, assim. E o preço também não é tão barato, não. Pode molhar? Tem que ter algum cuidado especial? O outro cuidado que eu tive com ele, assim, eu botei ele aqui atrás, aqui no cóccix. E aí, o que aconteceu? A calça jeans ficava... Aí ele começou a descolar. Aí ele sentava e roçava, não sei o quê. Então ele começou a descolar. Quando descola, eles recomendam você colocar outro logo depois. Claro. Só que como ele não é tão baratinho, ele não é igual uma pílula de 20 reais. Assim, na época ele era uns 80 em relação à pílula que é 20. Então, você descola, joga um fora para botar outro. Então, na verdade, tem esse problema. Só esse, assim, mas você toma banho com ele, mergulha, vai na piscina, faz tudo e não tem problema nenhum. O outro método, esse eu gostava muito, principalmente que na época eu ganhava muita amostra grátis, então eu usava, assim, na época que eu recebi os representantes, hoje em dia eu não recebo uma representante porque como eu falo contra o anticoncepcional, contra essas coisas, como é que eles vão me visitar, né? Eles sabem que eu não vou passar. Um pouco complicado. Eles não têm mais amostra grátis, assim, a gente pede, não tem mais, porque não vão lá. Sim. Olha só, é o Nuvaring, que é o anel vaginal. Gosto muito desse método. Gosta? Eu gosto porque ele é estrogênio e progesterona também, tá? Eu gosto dele, assim, tem uma escala, né? Eu não gosto porque é hormônio, mas se tiver que usar hormônio, porque aquele negócio que castram, etc., esse daqui é um pouco menos pior. Por quê? Mesma coisa, não passa pelo fígado, então não tem metabolização hepática. Você, hoje em dia, as mulheres tinham dificuldade de colocar ele antes, olha lá, ele aqui, vocês já viram na minha mão, né? Você coloca ele lá, ele fica lá, ó, na vagina. Só que ele não é igual o diafragma, é método de bloqueio. Ele libera hormônio. Então ele está liberando hormônio. E hoje em dia, agora eles fizeram esse aplicadorzinho, ó. Você coloca lá igual creme vaginal. Você coloca, aí introduz na vagina, aí vai lá, aperta, o bichinho já fica lá.
Então, é o método mais Legal. fácil do que você ficar colocando lá dentro, né? Por que que eu gosto muito desse método? Porque 21 dias. Ele dura 21 dias. Então, você coloca lá, primeiro, não passa pelo fígado como oral. Você Sim. coloca lá, ele fica 21 dias. Ele tem uma ação mais local ali na vagina, então tem gente que diz que não mexe tanto com a libido, mas mentira que aumenta esse HBG, mexe com a libido sim, mas não aumenta Aham. tanto quanto os outros. Eu não vejo aumentar tanto o SHBG, que é aquele hormônio que carreia, hormônio sexual, quanto Entendi. os outros. Mas a Jana já falou que ela já pegou uma paciente com um SHBG lá em cima usando no varingue. Então, como é método hormonal sintético, a gente não pode dizer que não tem problema. Claro. Eu tive menos efeito colateral com ele. Mas Sim. faz aquele bloqueio todo, aquela coisa. Mas ele dura 21 dias. Então, você fica, Entendi. em vez de tomar um comprimido todo dia, e você pode fazer de duas formas. Fica um dia, se não quer menstruar, tirou um, bota outro. Porque hoje Uhum. em dia já está provado também que não tem problema usar anticoncepcional contínuo. A Sim. menstruação que a gente tem para a pílula é uma menstruação porque você parou de tomar hormônio. Parou aquela preparação de escama. Por isso que diminui cólica, diminui fluxo, Sim. porque não é Claro. aquela preparação para vir neném. Então, Aham. se você tomar contínuo, a parte de dentro do útero vai ficar fininha e vai ter atrofia, porque aquele mal todo o resto que a gente falou já está fazendo. Então, você pode tirar e botar outro se não quer menstruar, ou dar o intervalo de 7 dias, deixa a minha menstruação e vem de novo. E o último método hormonal, que hoje em dia também eu não gosto de usar, quer dizer, já nunca gostei, mas agora menos ainda, Aham. é o injetável, Deus né? me livre. Esse daqui, então, para mim é Deus me livre mesmo, assim, que é a É. Depo-Provera. Mas no SUS, como a gente estava falando, no SUS funciona Sim. muito. Então, a gente, infelizmente, nós temos dois Brasis, a gente não pode, assim, a gente não pode achar que a, gente, a mesma coisa que a gente passa para o paciente. Ver como é que eu vou passar no varinho para um paciente que não tem conhecimento. Então, Claro. o Depo-Provera, ele é só de progesterona e ele fica 3 meses. Então, é aquele hormônio que você fica 3 meses. Mas Aham. paciente incha pra caramba, tem a coisa de diminuir massa óssea, uma coisa que não Sim. vale a pena. Só que para um paciente que você sabe que mora na rua, que vai engravidar logo depois, é melhor fazer esse método que Melhor, nenhum claro. e dar no SUS. E dar no Sim. SUS. Então, ele é de graça. Então, fica, geralmente, assim, nos postos de saúde, eles aplicam. E a Sim. gente tem o mensal, que é o mesigina, a ciclofêmila, etc., que são estrogênio e progesterona, que geralmente se aplica no 8º dia do ciclo. Assim, é uma bomba de hormônio, né? Não Sim. passa pelo fígado também, só que você também tem que ficar dependendo de quando vem a menstruação para contar direitinho. Tem gente que cicla muito bem. Agora, tem gente que às Uhum. vezes pula um tempo, e já fica com medo de estar grávida, aquela coisa toda, e fora que Sim. pode ter muita retenção de líquido, aquela coisa toda que pode piorar. E o último método a gente já falou que seria o método permanente, né? Que seria Aham. a ligadura tubária Isso. ou a vasectomia, que seriam os métodos Claro. permanentes. Existe recanalização? Existe, só que a probabilidade é muito pequena. Por isso tem toda essa coisa do perigo de você ligar muito nova, essa coisa que depois você pode querer ter Entendi. neném de novo, e a Sim. chance de você conseguir, imagina, é um negócio, uma tripinha, assim, metade do meu dedo mindinho, aí você ter que juntar duas pontinhas, ainda não fazer uma fibrose, nada disso, para voltar, passar o canal, ficar Sim. livre. Então é complicado, por isso que o pessoal, por isso que o Entendi. governo aí não deixa ligar. Mas num país que com 20 anos já tem 5 filhos, né? Não. Não É, devia ser, mas tudo pois é. bem. E É, aí, vamos falar das suas dúvidas aí. então, o povo tem mais medo de engravidar do que pegar uma doença. É. Então, as perguntas são mais ou menos nesse estilo. Teve gente que perguntou: se eu tiver uma relação sexual desprotegida e menstruar no dia seguinte, eu tenho alguma chance ainda de engravidar ou não? Como eu falei, medicina, 2 mais 2 é igual a 5. A 5. A gente não pode garantir nada. Eu acho, a gente não falou de outro método, que eu não gosto de falar muito dele, porque que é a pílula dia seguinte. A gente esqueceu de falar desse método aí. É A pílula dia verdade. seguinte, ela tem, antigamente era 2 dias, você tomava uma e depois você tomava outra Aham. 12 horas depois. Hoje em dia a gente já tem o Zuno, que é um Sim. comprimido É só. um dia Mas, só. Uhum. mas você imagina, para aquilo evitar a menstruação, se a pílula já é ruim, você imagina a quantidade de hormônio que tem, uma bomba de hormônio que tem Meu ali, né? Deus do céu. E eu tinha um problema, que eu tinha um ambulatório de adolescente, que eu gostava muito da Fernanda Figueira, que eu acompanhava com o doutor Márcio Lamblé, meu querido aí, meu amigo, Aham. da gineco, né? Porque no pré-natal é com a doutora Célia, mas aí já estava grávida, não tinha jeito. Mas a gente fazia
A gente conversava muito com as pacientes isso. Porque elas, assim, como é muito hormônio, o problema é que elas esquecem muito. Então, aí elas usavam como método normal. Então, cara, o nome é pílula de emergência. Se você já usou 3 vezes no mês, deixou de ser pílula de emergência para ser pílula contínua. Então, vamos tomar uma pílula contínua, minha filha. Até porque a eficácia vai caindo também. Ela dura até 72 horas pós-coito, né? Então, você transou. Em vez de esperar a menstruação vir no dia seguinte, você vai tomar uma pílula no dia seguinte. Quanto antes, melhor. Por exemplo, ela dura até 72 horas, mas aí você faz. Ela tem 90%, 90 e poucos, 90% de eficácia em 2 horas, vai caindo a eficácia, até 72 horas vai para 60%, alguma coisa assim. Tá? E depois já não faz mais efeito. Então, entendi. mas eu não recomendo para ninguém. Mas é óbvio que se foi uma coisa, né, gente? A gente não sabe. Às vezes encontrou o amor da vida sem querer lá, rompeu a camisinha, rasgou a camisinha. Isso acontece. Aí eu acho que é válido, porque você estava se protegendo, mas, cara, rasgou. Então, não, e tem muita gente que não acredita nisso, que a camisinha pode romper. Fala, isso é quase impossível, mas... Principalmente se ela for colocada errado. Porque a camisinha, ela tem aquela partezinha de cima que é para você segurar nela e dizer, não tinha assim, olha, minhas aulas para meus adolescentes, tá vendo? Eu levo a minha camisinha e minha banana. Mas aqui, ó, não preparei a camisinha banana. Porque aí você pega aquela cabeça assim e a gente desce a camisinha. Porque ali tem que ficar frouxinha aquela parte de cima, aquele espacinho, para quando tiver ejaculação, ela tem espaço onde ficar o sêmen. Agora, o pessoal, às vezes, no afoito, coloca de qualquer jeito, esquece de deixar aquilo ali, aquele espacinho, aí na hora que vem o sêmen, é igual uma bola de explodir, faz, explode. Aí rompe a camisinha, aí deu ruim, aí não funciona mais. Ótimo. Mas se vem a menstruação, a chance de você estar naquela fase da infertilidade menstrual é muito grande. Só que vai que você liberou um ovinho, minha filha. Vai que isso daí não era menstruação, era um sangramento de fora de hora por causa de alguma queda de hormônio. Não acredita, não. Medicina. Como foi o que eu falei, esses métodos são maravilhosos para quem quer menstruar. Quer menstruar? Quer engravidar. Quer engravidar. Mete bronca, faz bananeira, bota a perna para cima para entrar, né? Assim, tem vários métodos aí que o pessoal fala. Mas para não engravidar, não adianta ficar, né? Assim, não adianta ficar andando em pé achando que vai descer, não vai descer. Então, não adianta. E também falaram sobre a questão de dor na relação sexual. Perguntaram. Eu acho muito importante, porque tem gente que acaba achando normal. E dor não é normal. Não. Olha só. Uma coisa que eu sempre converso. Aí, isso também é legal. Tá vendo, gente? Tá todo mundo convidando pra live. Tá muito legal isso daí. Terça-feira a gente vai fazer uma live com uma fisioterapeuta pélvica, com a Luíse. E aí a gente vai falar dessas coisas. Nossa, isso é muito legal. É muito. Ela vai levar até vibrador, gente. Muito legal. Para mostrar como bota para as pacientes. Como faz exercício para não ter dor. Tem esses exercícios. Porque existe uma patologia chamada vaginismo, que ela contrai a vagina. Quando você contrai a vagina demais, você não consegue. A mulher tem muita dor. E aí tem esse exercício justamente para... Tem a fisioterapia pélvica, ajuda demais. É muito legal. Sim. Na menopausa, a dor é porque não tem hormônio. Aí a parte de dentro tudo fica fina. Então, aí a gente tem como corrigir de outras formas. Então, na verdade... E não é para sentir dor. Eu até brinco. Quando a menina vai no meu consultório, porque como eu fui responsável por adolescente, eu ainda tenho muito adolescente no consultório, eu até brinco. Olha só, se não fosse bom, ninguém fazia, né, velho? Se sexo não fosse bom, o sexo gira o mundo, né? Se não fosse bom, ninguém fazia. Então, vai melhorar até acabar de romper o ímã. Mas tem que ver, como você falou, é multifatorial. Tem que ver os tabus que tem na cabeça, assim, medo. Tem que ver se está lubrificada direitinho. Mulher é diferente do homem. Homem, você faz um carinho, opa, já quer, já ficou duro, já tá assim. A mulher emocional mexe muito. Precisa das carícias, precisa do beijinho. A gente tem que fazer outras coisas. Então, a mulher, assim, é para poder ficar lubrificada, agora tá ressecada. Não tá afim, assim, é só para agradar a marido. E aí vai doer, não vai ter prazer, não vai ter nada. Então, assim, não é normal doer, não. As infecções também podem estar fazendo, assim, uma vaginose também pode piorar, também pode não estar deixando, pode estar dor também. Mas aí não tem a ver com a anticoncepção, né? Tem a ver com a parte sexual aí. Sim, tem mais pergunta aí? Tem uma pergunta, mas é em relação à higiene. A questão dos corrimentos. Tem muita gente... duas coisas. Tem muita gente que, lava a calcinha e deixa no boxe, lava logo no boxe, e isso não é certo.
Olha né? só, não tem problema nenhum. Isso é nojento. Você, porra, chegar em casa com o marido, tá cheio de calcinha pendurada ali no box. Gente, pelo amor de Deus, olha que eu duvido que tenha um marido que goste de entrar e ver uma opção de calcinha pendurada no box. Isso daí, assim, é mito, é mito, é mito. Tu é igual o Aham, Covid. Lavou, lavou é o que tem que lavar. Entendeu? sim. Isso daí é mito. O que não problema, eu acho que em relação a isso, quem tem que falar não é isso. É assim, a xoxota é molhada. Eu explico isso para todas as minhas pacientes, porque às vezes chega ele paciente, Ju, já fui em 10 ginecologistas diferentes, não fico boa do meu tal do meu corrimento. Aí você Aham. fala, vem cá, Só que o corrimento ó, é natural, é normal. você viu o método de Billings, né? Então, Aham, tem cheiro, coça, tem característica diferente, tem cor? Não. Como é que você vai ficar boa de uma coisa que é sua, criatura? sim. Porque, por isso você já usou 10 cremes vaginais, que você não vai matar, porque não tem nada para matar, porque é seu. Ah, Uhum, doutora, ninguém nunca me explicou isso. Porque hoje em dia você sabe que tem isso, né? Ginecologista de consulta é muito mais fácil você chegar, olha, toma um creme vaginal e sai da minha frente, do que sim, você chegar, fazer essa coisa da medicina integral, conversar com o paciente, explicar para ele que não é nada. claro. E tem coisas também que eu gosto de explicar muito, é o quê? É que a nossa vagina é contaminada. Na verdade, vive vários bichos lá. Vive cândida, vive gardnerella, vive Aham, cocos, vive bacilo, vários bichos lá. E então, ela pode contar. Então, chegou com corrimento no consultório, não vai chegar em casa com um pau de macarrão querendo matar o namorado, o marido, não. Porque, às vezes, o bichinho não tem culpa. Existem sim. doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode fazer até uma live de DST, se você quiser, que eu já dei aula de DST também, é bem legal, que é a doença sexualmente Claro. transmissível. Uhum, Porque existe corrimento, existe doenças que são essencialmente sexualmente transmissíveis, então tem que transar para ter, tipo sífilis, tipo algumas outras doenças, HIV, alguma coisa assim, cancro a mole, doutora Janine tá etc. falando, ó, disbiose. Desbiose. Isso daí é importantíssimo, mas é da nossa integrativa, né, amigo? Já cito isso daí. Foi bom ter caído a live, porque a gente foi mais um tempinho. Sim, É, exatamente. então, a cândida vive na nossa vagina. A Uhum, gardnerella vive na nossa vagina. Qualquer coisa que diminua a nossa imunidade, tanto sim. local. Então, usar dermacide todo dia tá erradíssimo. Porque dermacide Protetor. E protetor você diário. também você vai abafar a vagina. Você Isso. abafa, Xoxó. Então, se você abafa, não tem como ela respirar, a bichinha. É bom você dormir de camisola sem calcinha, baby doll sem calcinha, é Sim. excelente. Ainda mais na quarentena, que tá livre, Que fica sem tá calcinha o dia livre. inteiro. Só Isso. não esquece que o pijama é traiçoeiro, né? Você engorda por dentro dele. Aí é papo para outro problema. Então, cuidado com esse pijama aí o dia inteiro. Vamos trocar roupinha, ficar bonitinho em casa. Sim. Mas a ducha vaginal, você limpar, em vez de passar os em casa, tipo assim, eu tenho do lado do chuveirinho, eu tenho uma toalhinha minha, que ninguém mexe, sabe que é minha, porque é no meu banheiro, na minha vagina, assim. Então, em vez de ficar passando esses papéis higiênicos, assim, eu dou uma lavada e depois seco a toalhinha, mas esse é só sua, tá bom. Hum, Então, o Dermacide, ele é antibactericida também. Então, ele tem coisas que são de bactérias que você vai tirar a sua proteção normal. sim. Então, você vai tirar sua proteção normal. Então, aí essa cândida, gardnerella, que não são sua, aproveita e faz o estrago dela. A Por isso cândida, é, geralmente... Fala. por isso é importante também usar sabonete íntimo, né? Não, é Porque isso que tem eu tô sabonete. falando. É Sim. isso que eu tô falando. Dermacide, é porque eu falei o nome da marca, né? Tá fazendo propaganda do que não pode. É, então, aí pra ficar mais Não, simples, sabonete líquido. sabonete ele não é para usar todo dia. 2 vezes na semana. Porque se você usar todo dia, você vai tirar a sua proteção normal. Porque você tem, como eu falei, são vários bichos que vivem lá. Não Então você sabia. vive cândida, vive gardnerella e vive nossos bacilos, nossos cocos, que a Jana falou aí, da desbiose. Então, o bom Que é é alternar? a Seria alternativa. isso? 2 vezes na semana tá bom. Ninguém precisaria Entendi. usar isso, porque isso daí não vai matar nada, isso daí é propaganda. Na verdade, então, no máximo 2 vezes na semana. O Ótimo. que você tem que fazer são essas coisas, não abafar. Ou também que diminui nossa imunidade sistêmica, que é do organismo como um todo. Uso de corticoide, uso de antibiótico, gravidez, estresse. Quem não está estressado hoje em dia, gente? Está Uhum. estressado, aí que acontece? Aí vem a nossa. Aí os Sim. bichinhos a gente chama de germes oportunistas. Eles aproveitam a oportunidade para se multiplicar e fazer o estrago. A cândida, do Uhum. corrimento tipo leite talhado, que coça pra caramba, dá vontade de tirar a perereca e botar no armário, tanto que coça, Horrível, que já assim, é tive. horroroso. Ou a gardnerella, que geralmente é aquela que dá cheiro, aquele cheiro, assim. Já tive uma paciente assim, engraçada, não sei se a gente vai ter tempo.
que ela chegou no consultório assim, Ju, eu vim porque tá uma coisa tão horrível que às vezes a gente não sente. Só sente quando vai lavar a calcinha, alguma coisa assim, mas Sim. no dia a dia a gente não tá sentindo. Mas o filho dela botou a cabeça no colo dela para deitar, o menino era pequenininho e falou, mãe, que chulé, hein? Ela, ai meu Deus, eu tenho que ir no ginecologista, eu tenho que ir no ginecologista. E a Gardner, ela piora pós-coito, porque ela, quando tem contato com coisa básica, que é o sêmen ou o sangue, então ela piora na menstruação e depois da relação sexual. É aquela que você transou com a menina bonitinha, de repente um cheirinho depois, você fala, o que aconteceu? A Gardner, ela atuando. Então, mas assim, está relacionada à baixa de imunidade. Então, como a Jana falou aí da desbiose, você tem que cuidar muito bem das nossas bactérias intestinais, das nossas bactérias vaginais, as nossas. Por isso que alguém perguntou assim, só 2 vezes? Só 2 vezes. Porque se você está usando dermacide todo dia, você está tirando a sua bactéria. Você está tirando. Entendi. Então, é melhor você usar probiótico oral, você pode usar lactobacilo vaginal. É o contrário, a gente quer dar bactéria boa, kefir, para você melhorar os probióticos, tanto intestinais, as bactérias intestinais, quanto as bactérias vaginais, para não deixar esses corrimentos, para não deixar isso tudo acontecer. Então, Ótimo. é o contrário, tá? O sabão comum A da Fernanda... alergia. Isso, exatamente, isso que eu ia falar. Mas aí não é sabão comum também, porque o sabão comum tem que ser sabão neutro, gente, de glicerina. Sabe aqueles neném, granate, aquelas Johnson coisas feitas de Johnson. neném, ou o Protex também, ele tira também, ele tem só 2 vezes na semana. Mas tem que ser esses sabonetes neutros, assim, que não tem. Por que o sabão comum dá alergia? Porque ele tem o perfume, o cheiro, a mesma coisa do absorvente interno, que normalmente eles têm perfuminho, né? Ai, fica cheirosinha, Sim. gente, assim, fica cheirosinha, mas assim, mas E deve dar também pessoas querem cândida, da passar pele dela. perfume no local para deixar Não, cheiroso. aí Meu Deus, queima, não, queima gente. tudo, queima tudo, queima tudo, Sim. queima tudo, assim, aí chega queimado, já vi violeta genciana, uma opção de coisa. Não pode, não pode, gente. Isso. Tem que tomar cuidado com isso daí. Mas você tratando as bactérias intestinais com probiótico, tratando essa desbiose, como a Jana falou, e tentando tirar esses fatores, tanto locais como sistêmicos, né? Modulando o estresse. Mas quem está estressado, mas temos que modular o estresse, vai diminuir. Tanto que eu brinco assim, quando o namorado chega em casa, olha só, tô com o pinto coçando, você já fala, ai, mas eu não tô sentindo nada. Não chega com o pau de macarrão, que foi você que passou para ele. A cândida vive na nossa vagina, gente. Ela vive lá. Sim. Então, ele pode estar mais estressado, ele pode estar com uma coisa, ela só vê, como eu falei, pelo oportunista, ela procura um lugar melhor. Aí você transou lá, ele tá com baixa imunidade, Sim, tá com claro. chefe, fala, opa, esse lugar aqui tá melhor para eu ficar. Opa, ele pula para lá. Aí a cândida pula para lá. Então, o bichinho não traiu, não fez nada disso. Na verdade, o marido pode estar com cândida, mas você que passou. Então, ao contrário, ele que vai querer te matar. Mas você não traiu nada disso, né? Deus me livre. É mais ou menos isso. Ju, acabou. Acho que a gente respondeu as perguntas todas direitinho. Se alguém tiver mais perguntas, a gente pode mandar para mim, pode me mandar direto, que a gente pergunta. Só tinha uma aqui, quem falou qual é o melhor contraceptivo. O melhor método é o que a gente vai conversar tudo isso na consulta e eu vou expor tudo isso que eu expus aqui. É o melhor para você. Exatamente, a medicina individualizada, não tem jeito. Mesmo eu tenho pacientes minhas muito antigas que eu falo, olha só, você sabe que hoje em dia eu não gosto de pílula. Que eu digo que eu tenho divisor de águas, como eu comecei a estudar medicina integrativa, né? Antigamente eu achava normal passar pílula para todo mundo, passar hormônio sintético para todo mundo, porque é isso que aprende na faculdade de ginecologia convencional. Hoje em dia eu sou a primeira a falar, quem te passou isso? Quem te passou esse negócio aí? Aí elas, Juma, foi você. Eu falo, eu sei, só por isso que eu tô brincando. Porque, né, se foi outro que passou, não vou zoar se foi outro que passou, né? Aí eu falo assim, não, eu sei que fui eu, tá aqui no prontuário, mas vamos tirar esse negócio. Mas tem umas que falam, não, me dou bem com a pílula, eu quero continuar. Então, é o melhor método para aquela mulher, gente. Então, a gente vai manter. Aqui, até perguntaram aqui, qual método específico para quem teve endometriose? Não tem método específico. O que a gente tem que fazer é deixar esses focos dormindo. Que endometriose é a parte de dentro do útero que se coloca em outros lugares do corpo. Então, elas se colocam no intestino, elas se colocam em outros lugares. Então, quando se coloca no lugar, quando você menstrua, ela menstrua para dentro da barriga também, aí dá dor. Por isso que a mulher com endometriose tem muita dor. E pode levar à infertilidade. Então, o melhor método é qualquer um que não deixe você menstruar. Tem que ser contínuo. Pode ser o Mirena, pode ser o Implanon, pode ser a gestrinona, aí entra meu implante hormonal, que ele foi feito para isso. O Dionogeste, que passaram aqui, embora seja sintético, ele faz atrofia de endométrio, o Alurene. Então, na verdade, você tem que bloquear essa pílula contínua, só tomando sem menstruar, tomar uma cartela atrás da outra. O Nuvaring contínuo, o Evra, você botando um atrás do outro. Qualquer coisa que não deixe menstruar é tratamento para endometriose. Ótimo.
Aí, só Tá para bom? terminar, a Raquel perguntou: fibroadenoma na mama, qual o melhor método contraceptivo? Geralmente, a gente conversa com o paciente, né? Geralmente, as coisas que têm menos estrogênio, né? Porque às vezes é hormônio dependente. É benigno, Aham. mas assim os progestágeos. Na verdade, quanto menos hormônio sintético você usar, melhor. Então, eu Melhor. prefiro o DIU de cobre, os metocomportamentais, eu tento tirar o hormônio por isso, justamente para não estimular essas bolinhas, mioma, essas bolinhas no corpo. Mas a progesterona, ela é bem-vinda, o Cerazete, o Mirena, qualquer um desses, assim, você pode usar. É só acompanhar. Na verdade, fibroadenoma é benigno, tá? Você tem só que acompanhar, provavelmente, assim, tem que ver se a classe do ultrassom de mama ou da mamografia é classe 2 ou 3. Aí você tem que fazer o anual de 6 meses. Quando é Aham. classe 4 que deu ruim. Classe 4 deu ruim, aí a gente tem que tratar que pode Entendi. ser câncer. Entendeu? Ótimo. Foi, Ju, Então, respondemos tudo. então, gente, eu adorei. Eu Beijo. também. Se Muito tiver mais obrigada. pergunta, se o meu Pode convite lá para você deixar. ir lá ver um parto comigo lá no Pedernest, ontem teve partos, olha, teve 2 partos muito diferentes que Ai, você ia gostar, mas não, assim, é fala só não. meter bronca. Você Pode querendo, às deixar. quartas-feiras eu tô lá, tá Eu vou bom? com certeza. Pode deixar. Me Convite aguarde. feito. A nossa futura residente aí a galera que tá vendo, Marinha tava vendo, tem uma galera aí, ó, futura residente. Pois é, sou Tá eu. bom? Um A beijo, gente Ju. vai se Muito falando. obrigada por tirar todas as dúvidas, tá? Tajão. Qualquer dúvida, a gente tá aí. Beijo. Vou Ok, lá que um agora tem, beijo. tem beber água e vou pra Isso. galinha. A Mas Ju agora é tem para outra engravidar. live. Agora é o contrário. É a mulherada que quer fazer medicina para engravidar. É como a gente vai meter bronca para engravidar. Exatamente. Tá Isso. bom? Beijo. Beijo, Ju. Tchau. Tchau.